Agora a gente fala de um movimento que tem tudo a ver com a inflação, porque o projeto de lei complementar que cria um mecanismo para segurar o preço dos combustíveis avançou na Câmara e deve ser votado nessa semana ainda no plenário. A proposta, gente, prevê o uso de receitas extraordinárias do setor de petróleo para compensar a redução de tributos federais sobre os combustíveis, diminuindo, portanto, o impacto da volatilidade internacional nas bombas. Como a gente tem acompanhado com guerras, preço do petróleo subindo bastante, o texto, que é de autoria do líder do governo, do Paulo Pimenta, teve o parecer apresentado pela deputada Marusca Boldrin, foi colocado como prioridade na pauta de hoje pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Vamos analisar um pouco mais sobre esse desenrolar, esse movimento, agora com um especialista no tema, Murilo Viana. Tudo bem, Murilo? Bem-vindo mais uma vez por aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E de antemão peço desculpa pela voz de gripe aqui, mas não tive como passar incólume por esse momento. Não, a gente entende, sem problemas nenhum, até porque a gente sabe que com essa temperatura maluca também nessa região aqui, sudeste, tem muita gente passando frio e acontece isso mesmo. Agora, Murilo, quero muito te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, entender se faz sentido, na sua percepção, esse movimento, então, que o governo está apoiando e que agora vai passar pelo Congresso. Eu acho que o primeiro ponto aqui que nós temos que observar é essa particularidade do Brasil. O Brasil, o petróleo é o nosso principal produto de exportação. Nós temos ali, ao mesmo tempo que o Brasil é um grande exportador de petróleo, nós dependemos muito da importação, especialmente de diesel, mas também de outros derivados de petróleo. E a guerra que vem acontecendo elevou muito o patamar do preço do petróleo e também a volatilidade, com grande imprevisibilidade em relação à duração da guerra e os efeitos também que podem vir de possível escalada da tensão e destruição da capacidade, de parte da capacidade de oferta e dos fluxos de petróleo e derivados de petróleo do mundo. Nesse componente, o Brasil está numa situação dual, porque, como eu afirmei, ele é um grande exportador e recebe ali recursos muito elevados quando o preço do petróleo sobe. Por outro lado, do ponto de vista doméstico, nós temos, obviamente, também aturvado aí pelo cenário eleitoral, mas mais do que isso, nós temos pressões internas decorrentes aí dessa relação do preço internacional do petróleo. Então, o que o governo tem buscado fazer é diminuir essa transmissão do cenário internacional para o cenário doméstico, mas obviamente nós temos que observar para não ter, digamos assim, grandes caroneiros pegando a carona nesse projeto de lei para que ganham benefícios sem terem sido muito impactado pela guerra e pelos efeitos do petróleo. Então, olhando isoladamente para essas questões, de fato, esse tipo de medida temporária, o Brasil tendo receitas extraordinárias e transferindo isso para dentro do ponto de vista de amenizar efeitos combustíveis e efeitos sobre a inflação e efeitos sobre os juros e, portanto, inclusive sobre o endividamento público, faz sentido. Perfeito. Agora eu queria entender qual seria o ponto que pode ser polêmico que a gente precisa ficar atento também, porque você fala num caso isolado especificamente, mas eu queria entender um ponto que tem incomodado economistas e que tem gerado até polêmica com relação a isso. Queria que você citasse para a gente entendesse um pouco sobre esse cenário também, para que a gente entenda esse processo como um todo. Obviamente, dentro dessa negociação do Congresso Nacional, determinados setores e parcela aí de pressões vindo no Congresso, até mesmo do governo, e inclusive no ano eleitoral, podem acabar levando aqui o governo adote medidas para tentar não só blindar aspectos relacionados aos efeitos do petróleo aqui dentro, mas para poder levar à frente, seja uma agenda de governo descolado, mas pegando carona aí num processo de tensões internacionais, sejam agendas de parlamentares buscando um processo de reeleição e que acabam vendo nesse tipo de medida de flexibilização dos contornos tradicionais das regras fiscais, digamos assim, mecanismos de poder viabilizar agendas que acabem gerando retorno eleitoral, mas que sejam descolados da finalidade principal, que é a questão de amenizar o efeito doméstico da crise do petróleo, né?
Acho que é isso que nós temos que ter em mente e tentar ali, sobretudo a imprensa, fazer o acompanhamento e também aos economistas, os artigos de opinião, para tentar desmobilizar esse tipo de ação que, obviamente, jogaria contra uma ação responsiva e responsável em relação a essa questão do conflito internacional e os efeitos domésticos. Perfeito. Olhando para um longo prazo, Murilo, independentemente de questões políticas e questões eleitorais, faria sentido esse movimento, já levando em consideração também o fato da gente ter a Petrobras, do movimento do governo, enfim, queria entender um pouco a sua avaliação também. Eu vou olhar para o campo fiscal primeiro e a gente já Tá, vai perfeito, pode caminhando, ser. tudo bem? Do ponto de vista fiscal, muito se fala somente no resultado primário, mas a gente tem que ver que o que leva ao endividamento público é o resultado nominal, que inclui o resultado primário. Então, quando tem um choque internacional como aconteceu, você tem uma pressão de elevação de preços no mundo, então o mundo se torna inflacionário para o Brasil e, ao mesmo tempo, internamente, nós temos pressões de preços que jogam contra a atuação do Banco Central. Então, quando o Banco Central sinaliza a desaceleração do processo de redução da taxa de juros, como tem acontecido desde o início da guerra, nós estamos diante de um cenário em que você tem uma recalibragem ali da expectativa de juros básico da economia e, portanto, de déficit nominal. E o governo, desse aspecto, ao utilizar parte dos recursos extraordinários do petróleo para tentar amenizar internamente, ele acaba ajudando o Banco Central desse ponto de vista em relação à pressão inflacionária que decorreria ali de uma escalada do preço dos combustíveis, além do que nós, do ponto de vista político também, nós tínhamos ali uma pressão muito relevante, sobretudo de caminhoneiros que tinham ameaçado uma greve, e a gente lembra muito bem o que aconteceu em 2018. Então, esse tipo de tensão acontece no mundo todo e tem sido a realidade os países agirem para tentar amenizar esses efeitos domésticos, seja do ponto de vista da inflação, seja das pressões setoriais afetadas ali diretamente, que pode levar, obviamente, a ebulições do ponto de vista doméstico. Quando a gente olha para a Petrobras ela está numa situação que ela é o grande player do mercado, mas você tem dois componentes. O primeiro, ela é um grande player e ela, em tese, pode vender a um preço maior do que pratica internamente, essa é uma questão, mas ela também, caso os importadores saem do mercado porque o preço doméstico está muito descolado do preço internacional, caberia ali por uma pressão, obviamente, para não gerar desabastecimento, a Petrobras fazer esse tipo de importação e levaria a um prejuízo muito grande. Então, quando o governo tenta buscar esse mecanismo de compensação, por exemplo, em relação a PIS, COFINS e outros tributos, tende a tentar amenizar esse descolamento tão grande entre o preço internacional e o preço doméstico, com o Estado, de um lado, recebendo muito recurso extraordinário do petróleo, e do outro, amenizando o preço doméstico via esses tipos de subsídio, esses tipos de alívio temporário de tributo, né? Então, o cenário passa por aí. Perfeito. Aproveito para te perguntar também qual que é a diferença desse movimento feito pelo governo com outros que a gente já viu que, no fim das contas, são subsídios para combustíveis também, para que a gente consiga até comparar, Murilo. A gente tem uma comparação, assim, a chamada geoeconomia está em alta esse termo, né? Então, a gente teve fator em 2022 com a guerra na Ucrânia, a invasão lá da Rússia na Ucrânia levou à explosão do preço internacional de petróleo e agora essa questão relacionada ao Irã. E tudo leva a crer que essas instabilidades internacionais vieram para ficar. Quando o governo adota esse tipo de medida interna é justamente para tentar aliviar esses efeitos tributários, alivia mudanças tributárias para tentar aliviar o efeito em relação ao preço ao consumidor final. Obviamente, também existem grandes dúvidas se esse alívio em determinada etapa da cadeia vai chegar de fato ao consumidor final. O próprio governo tem esse receio, e esse receio também foi levado a cabo lá em 2022. Em 2022, porém, quando o governo reduziu os tributos federais,
acabou reduzindo num espaço de tempo mais longo e gerou uma grande discussão depois, quando os preços já estavam embaixo. E do ponto de vista do preço do tributo estadual, levou a uma mudança de lei patrocinada pelo governo, que depois foi, inclusive, judicializado, foi para o Supremo Tribunal Federal, e o governo teve que depois compensar os estados por causa do rebaixamento dos tributos estaduais. Olha, a gente ficar atento então. De pronto, assim, de talvez movimentações num curto prazo que pode ter de consequências e até de impactos para o consumidor, o que a gente pode esperar se esse PLP dos combustíveis avançar, Murilo? Olha, o PLP ele dá uma certa maior segurança para o governo ter agilidade em adotar esses tipos de medidas de suavização dos efeitos do conflito, tendo em vista, primeiro, o preço internacional do petróleo, a volatilidade e também os movimentos cambiais, que obviamente quando o real se valoriza, acaba amenizando esse efeito relacionado aos preços internacionais. Nós temos que observar, obviamente, essas tentativas de pegar carona, a previsibilidade em termos de tempo, né? Então, a medida a ter uma medida temporária mesmo, não ser uma medida permanente, isso está entre as principais atribuições que deve ter. E, obviamente, também uma questão que o Brasil tem uma das lideranças mundiais, que é a gente, na crise do petróleo, ainda na década de 70, criamos o chamado pró-álcool. Então, hoje nós temos ali a presença do álcool bem forte ali na mobilidade urbana, e o governo, obviamente, o Estado brasileiro deveria levar adiante esse tipo de medida para poder diminuir a dependência dos derivados e dos conflitos internacionais. Muito bem, Murilo Viana, especialista em contas públicas. Obrigada, viu, pela conversa. Nem deu para identificar que você está gripado, viu? Tá tudo certo. Bom trabalho e melhoras por aí. Muito obrigado. Obrigada.